Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Marcelo Oliveira Oficial. Seu irmão em Cristo, Marcelo Oliveira, que vos fala. E hoje, quarta-feira, 1º de outubro, estamos estreando hoje, o programa de podcast, uma série que tem por título Testemunhando, onde nós teremos testemunhos impactantes, onde nós temos um conteúdo de excelência e um conteúdo de fé. Então, que Deus abençoe sua casa, sua vida e sejam muito bem-vindos. E assim, toda quarta-feira, às 19h, estaremos lançando aqui no canal e também toda semana estaremos entrevistando um convidado em especial e assim estaremos contando aqui os relatos, os testemunhos para a edificação das vossas vidas. Então, Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilha e não esqueça de deixar seu joinha, tá bom? E hoje, o nosso entrevistado aqui é Márcio Ítalo, ele que é pregador da palavra do Senhor, louva na igreja, ele é professor da classe para as crianças, para a classe dos jovens, também para a classe dos adultos e além de ser músico na igreja. Então nós temos aqui um homem que é multiuso, né? Faz várias funções. Então já quero aqui dar as boas-vindas para ele. Seja bem-vindo. E ele também vai deixar a saudação para vocês. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que você vai ouvir. Muito prazer. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, o obreiro Márcio Ítalo. Quero expressar aqui minha alegria, minha satisfação em poder estar, verdadeiramente dando início, sendo aí o primeiro convidado desse podcast. Amém. Agradecer aqui a vida do meu irmão, cooperador Marcelo, e creio que hoje vai ser bênção para a honra e glória do Senhor. Então você que está ouvindo esse podcast, já quero pedir aí, deixe seu like, seu joinha e se inscreva aí no canal, em nome de Jesus. Maravilha, já acabamos de ouvir um pouquinho da fala do nosso entrevistado de hoje e nós ainda vamos ouvir muito ele ainda por hoje. E para início, nós vamos aqui fazer nosso primeiro questionamento para ele. Quem é Márcio Ítalo? Márcio Ítalo é um jovem de 20 anos, evangélico, sirvo ao Senhor como obreiro aqui na igreja União Pentecostal, a Família de Jesus. Sou filho de Canal de Cafarnaum, como já foi mencionado, no início aí do podcast, sou músico, sou pregador da palavra do Senhor e também louvo e também tem mais outras funções, professor de escola bíblica e naquilo que é necessário sempre tomar disponibilidade da obra do Senhor. Amém, que bom. Então nosso amado irmão é um obreiro de excelência que exerce seu chamado na obra do Senhor. E a gente ainda quer fazer uma pergunta mais para o irmão, como aconteceu com sua conversão? Nós estamos aqui curiosos em saber como é que Márcio Ítalo veio para a igreja, aceitou a Cristo, se você já nasceu num berço evangélico, nos conte um pouquinho de sua conversão, ou se você já é de um berço evangélico. Tá aí uma pergunta bem interessante, viu? Já para começar falando da minha história com Cristo, porque eu costumo dizer que eu fui privilegiado, porque eu não nasci assim, falando literalmente no berço evangélico, Para quem tá ouvindo e acompanhando o podcast, tá aqui o Marcelo, ele é meu irmão de sangue, então ele sabe justamente como se encaixa a minha história, como eu cheguei a ter Cristo. Então, quando eu fui para a igreja, eu tinha 4 anos de idade, A primeira pessoa da minha casa, de irmão só tem um só, que é Marcelo, então 2 filhos, meu pai e minha mãe. E quando eu fui para a igreja, eu estava então com a idade de 4 anos. E a primeira pessoa que foi para a igreja foi você, Marcelo? Exatamente. Foi aí com seus 3 anos, se eu não estou enganado, por aí, essa faixa. Quando foi para a igreja, e lá, Marcelo gosta sempre de relatar isso, quando ele fala, sobre como são as promessas de Deus para nossa casa e para nossa família. Isso se encaixa aí sobre a minha conversão. A primeira vez que ele foi para a igreja, chegando lá, sem entender muito bem tudo, vendo os irmãos falando em línguas, glorificando, então, muito criança, não entendia ainda,
Mas Marcelo conta, né, que ficou uma palavra no coração dele, que o pregador estava ministrando, que o que o pregador dizia era: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então ele guardou aquilo, acreditou mesmo, né, sendo criança, guardou aquilo no coração. E logo após o Marcelo, eu também fui para a igreja, né? Teve um dia que eu peguei e veio aquela vontade, eu lembro como se fosse hoje. Eu também nessa faixa de 3 para 5 anos, mas se não me engano, certo mesmo, foi 4 anos também. E veio aquele impulso forte, lembro como se fosse hoje no meu coração. Eu tava tendo na outra casa que a gente morava, dentro do quarto assim, faltava, eu acho que, não lembro muito bem se 1 hora, meia hora pro culto, né? O culto era 7 horas da noite, e eu, se eu não tô enganado, era uma terça ou uma quinta. E veio aquela vontade, eu fui pra igreja ali, e quando cheguei lá já vi alguns meninos que eram conhecidos meus, e assim foi que se deu minha conversão, 4 anos de idade. Aí assim, isso é até um fato interessante, porque no dia que eu fui pra igreja não fizeram bem o apelo, mas ali eu mesmo, como criança, aceitei no coração e continuei frequentando a igreja. Aí até o dia, né, que cresci, criei maturidade e fui batizado nas águas e tudo mais. Glória a Deus, lindo testemunho, né, que a gente ouve da convenção do nosso irmão, e a gente vê que ele relatou que aceitou a Cristo, o Cristo recebeu com 4 anos de idade. Então lá se vão 16 anos seguindo a Jesus numa jornada, e isso é maravilhoso e enche o nosso coração de alegria. Então eu creio que você que está aqui nesse podcast testemunhando está sendo edificado com o testemunho do nosso irmão. Dando prosseguimento, quero fazer mais um questionamento, são vários, e a gente vai aqui fazendo os questionamentos no decorrer do podcast. E o próximo questionamento é: qual foi o maior desafio até hoje? Você olha assim, diz, esse aqui foi um grande desafio, ou além disso você pode dizer, foi um dos desafios que eu vivi, além de tantos outros que você deseja relatar, talvez para alguém que esteja passando também por esse mesmo desafio que você vai contar aqui agora. Pronto. Então, Marcelo, falando aí sobre a pergunta que você fez, eu acho que um dos maiores desafios que eu passei na minha vida, eu acho que foi quando eu estava aí por meus 15 para 16 anos, né? Aconteceu quando eu estava nessa faixa, então passando aí, né, da pré-adolescência, né, para a juventude. Aconteceu que, normalmente, gente, a gente sabe que o próprio Jesus vai dizer claramente que no mundo vocês terão aflições, mas ele diz assim: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que fica para isso? Então, a nossa vida, ela é formada por um propósito que Deus tem. Eu acabei de relatar aqui sobre a minha conversão, e eu acho interessante que quando eu fui para a igreja, tanto o Marcelo primeiro, depois eu, e os nossos pais, eles não eram cristãos. Mas mesmo sendo criança, eles já nos influenciavam a ir para a igreja, a estar na casa do Senhor, a orar, a jejuar, a buscar. É tanto que pouco tempo depois eles se converteram também, né? Hoje o nosso lar, tudo serve ao Senhor e tudo mais. E um ponto que eu acho muito interessante sobre a minha vida é que justamente chegou um ponto que Deus, ele se revelou. Eu ainda era muito novo, falou que tinha um propósito, lembro como se fosse hoje. Eu ainda fazia parte do grupo de crianças e eu cresci com aquele propósito. E chegou um tempo na minha vida que eu comecei a passar, sabe? Foi um momento assim que meio que se fechou. Um monte de, na verdade, quando ele diz, né, fechou todas assim umas portas, falando principalmente da área espiritual, porque justamente eu sempre gostei de estar em grupos de oração, no monte, vigília, essas coisas, e automaticamente eu buscava o Senhor, buscava estar no centro da vontade do Senhor. Mas chegou um momento na minha vida que eu passei por uma forte crise de ansiedade nesse tempo. Então chegou esse tempo que automaticamente, às vezes eu tinha dificuldade para dormir, às vezes roía muito as unhas das mãos, a ponto até às vezes de sangrar. Minhas unhas, aconteceu isso muito. Aí justamente nesse tempo, acabou piorando um pouco, porque houve uma certa fragilização. Por quê? Porque dentro desse período, houve o falecimento da minha avó, que era muito querida para mim, né? A infância toda criado lá e tudo mais. Então aquilo ali me desmoronou totalmente. Aí fiquei um bom tempo, pegou aí de
2016, acho que mais ou menos, até 2018, essa luta, essa dificuldade. Então assim, às vezes, obviamente para mim, parecia que eu orava e parece que Deus não estava escutando as minhas orações, mas na verdade aquilo era um processo que eu estava passando. Um processo que eu estava passando e que foi muito dificultoso, muito doloroso. E assim, é um dos grandes dificuldades que hoje, em pleno século XXI, tem atacado muito, principalmente essa geração mais nova, né? Que é problemas como esses, ansiedades, às vezes medo, coisa do tipo. Perfeitamente. Então você ouviu aí, um dos desafios do nosso irmão que ele relata foi justamente passar por essa barreira da ansiedade. E já que ele entrou por essa área, para quem está nos acompanhando, de repente a gente tem pessoas que estão se deparando com ansiedade. Queria ouvir do irmão qual é o aconselhamento que ele deixa, o que ele diz assim que foi fundamental na sua vida, que ele ajudou a passar nesse processo, em rápidas palavras que você poderia dizer. Pronto, vamos lá, isso foi uma pergunta muito boa, viu? O versículo é no final, né? Que é para relatar? Então, no final, vou deixar um versículo que é baseado nesse processo que eu passei na minha vida. Esse daí eu considero até hoje um dos piores, né? Que são tantas coisas que o cristão passa na vida, né? Que se fosse relatar todos, acabaria um podcast, nós estaríamos aqui no outro dia de novo. Mas, obviamente, Marcelo, o que eu vejo é que para quem está passando por um momento de dificuldade, né? Que está enfrentando esse gigante que é a ansiedade, uma das coisas que é muito importante é ter a ajuda de outros irmãos, né? Então eu recebi muito essa ajuda por exemplo, da minha família, né? Meu lar é cristão, então me auxiliaram bem, né? Me ajudaram no momento naquilo que estava me deixando ansioso. Segundo passo também, que eu acho muito importante e interessante também, eu busquei a entender, porque assim, gente, o ser humano, querendo ou não, ele tende muito a ser ansioso e muitas das vezes a parecer querer apressar os planos que são de Deus. E muitas das vezes a gente se esquece que a palavra diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o tempo de Deus, eu digo que é assim, Deus ele nunca ultrapassa e ele nunca atrasa, mas tudo acontece no devido tempo do Senhor. Se a gente for olhar os principais personagens bíblicos da palavra do Senhor, eram homens, né? Que tem uma história, meu Deus, incrível demais, admirável demais. Mas às vezes, por querer antecipar, às vezes talvez achar que estava demorando muito o que Deus prometeu, quis apressar, tá vendo? Só causou problemas. Mas sempre lá Deus estava o quê? Lembrando que as promessas dele nunca caem por terra. Então, aconteceu muito isso comigo, sabe? Deus usou pessoas, Deus falava comigo em oração, dizendo que as promessas dele estavam de pé. Então, para você que está passando por uma crise de ansiedade, você que está sofrendo, eu vou deixar uma palavra depois no final, né? Mas só antecipando um pouco, a palavra manda no livro de 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7, lançar sobre o Senhor todas as ansiedades. Saiba de uma coisa, aquilo que tem te causado medo, aquilo que tem te causado pânico, que tem te deixado ansioso, inquieto, saiba de uma coisa, qual for a sua área, se é espiritual, familiar, qual seja a área, entenda uma coisa, que eu venci assim, fazendo o que diz a palavra, lançando sobre o Senhor, orando, buscando, pedindo a Deus forças, pedindo ao Senhor que Ele fosse tirando, porque quando eu lanço sobre o Senhor, então isso significa que eu estou lançando o meu problema sobre aquele que pode resolvê-lo. Então, você que está passando por isso, se achegue mais a Deus, não que você não tenha se achegado, mas se achegue mais, procure, também isso é importante, Marcelo, porque assim, um ponto que eu acho interessante para quem está com ansiedade também é fazer também algumas práticas assim, saudáveis também, que vão lhe deixar ativo, que vão lhe fazer refletir e tudo mais. Atividades físicas. Eu gostava muito de fazer ali caminhada, tirava muito tempo ali para conversar com as pessoas, principalmente pessoas assim, sabe, experientes, que, sabe, já tiveram grande experiência da vida, e foi assim, me achegando a Deus e pedindo ao Senhor para fazer uma limpeza geral de tudo aquilo que estava trazendo esse mal dentro de mim. Amém. Então nós ouvimos aí do nosso irmão falando
sobre ansiedade. Então você que está passando por esse problema, seja impactado por essa palavra em nome de Jesus. Você já pensou em desistir em algum momento na caminhada cristã? Rapaz, aí, essa é uma pergunta que eu acho que quase todo mundo já quase todo mundo já teve esse pensamento de algum dia, né? Porque assim, eu vejo assim, Marcelo, que como eu falei, Deus ele é um Deus que ele tem um propósito. Então assim, antes mesmo de eu ser gerado no ventre da minha mãe, Deus já tinha um propósito para minha vida. Então assim, automaticamente o que eu penso é o quê? É que Deus nos chamou a cada um com uma vocação específica para a sua obra. Então Deus me chamou com um propósito específico. E uma reflexão que fica é que, por mais que Deus tenha esse propósito, eu falei o termo aqui, processo, e para a gente viver os propósitos de Deus, a gente tem que passar pelo que a gente chama de processo. E o processo muitas das vezes vai incluir isso aí que eu falei, dores, tristezas, lutas, decepções e tudo mais, né? Vai ter momentos de alegria, de vitória e tudo mais, mas vamos passar por isso, esses dissabores, né? E sim, já fez parte, já muitas das vezes, algumas vezes da vida pensei sim em desistir, porque achei que não iria conseguir, mas era sempre aí que Jesus chegava e tava aquela dose de ânimo, de força, Aleluia. E fazia entender que tudo ia ficar bem e que eu iria conseguir. E hoje, graças a Deus, hoje eu passo por lutas, sim, provas, mas dentro de mim eu tenho esse pensamento que Jesus está comigo. Então já meio que criei uma maturidade acerca disso, de entender que por mais que seja difícil, Deus vai me dar força para eu sobressair daquilo que eu estou passando e dar a volta por cima. Maravilha! Próximo questionamento é: nos conte um testemunho de vida. Então chegou o nosso mais ou menos meio do podcast, em que a gente gosta muito de ouvir dos irmãos um testemunho, um milagre, algo que Deus operou e você viu e disse assim, aqui não, aqui foi Deus realmente. Então nos conte como foi essa experiência. Rapaz, aí falou também outra pergunta muito importante, viu? Você falou isso aí, eu me lembrei de um fato, um testemunho de fé que aconteceu. Eu acho que eu tava aí por volta acho que também 15 para 16, tá vendo? Se encaixa tudo no momento que eu falei. Eu tava passando por essas provas, essas dificuldades, né? E nesse meio tempo, além de eu já estar passando todas essas provas e dificuldades que eu vinha passando, eu comecei também a sentir alguns problemas de saúde. Então assim, às vezes eu ia pra escola, chegar lá eu sentia muito, meu Deus, muita tontura, fraqueza, tudo, ânsia de vômito. E aquilo eu achava estranho. Aí quando eu fiz alguns exames, né? Um pacote de exames médicos, então eu fui ver que tava com diabetes, né? Glicemia alta. E a minha tava ultrapassadamente alta mesmo, demais. Só que automaticamente, quando eu vi aquilo, eu já entendi que aquilo não está acontecendo naturalmente, mas entendi que aquilo era algo da parte do inimigo, para tentar mais ainda me pôr para baixo. E é interessante que foi naquilo, e assim, só meus pais e a gente de casa aqui sabia. E quando foi um dia, lembro como se fosse hoje, eu sempre vim orando, pedindo ao Senhor força, né? Só refrescando aí a memória de quem tá ouvindo. Tudo isso aconteceu nesse mesmo período que eu falei, de 2016 para 2018. Fora esses problemas que tem ansiedade e tudo mais, agora tinha aparecido mais esse. Então, eu orando ao Senhor, né, ia para as orações da igreja, culto, um monte, e eu falava ao Senhor que eu não aceitava aquilo sobre a minha vida. E quando foi um dia, lembro como se fosse hoje, no culto de senhoras, tinha uma irmã muito usada pelo Senhor, daquelas irmãs, sabe, aquelas irmãs raiz, de círculo de oração, daquelas que gosta de usar um véuzinho no cabelo. Aí ela pregou, palavra, sabe, aquela palavra simples, uma operária de Deus grande. E quando foi no final do culto, ela sentiu do Senhor de orar por mim, e automaticamente o Espírito Santo usou a boca dela para falar que Deus estava jogando por terra todo aquele problema de diabetes. Então assim, ninguém sabia daquilo, então só eu e minha família.
Aí naturalmente a hora eu senti meu coração arder, né, contestando com o Espírito Santo, e a partir daquele dia esse mal sumiu da minha vida e fiquei recuperadamente bom. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Que lindo testemunho, né? Nosso Jesus, para você que está aí acompanhando, nosso Jesus, ele cura pessoas que estão com diabetes. E continuando com o nosso podcast, chegou agora o momento do irmão deixar aqui uma mensagem ou um versículo para quem está nos acompanhando. Amém, amém. Momento, então, como eu falei, eu preparei aqui um versículo para os amados irmãos, né? Se encontra aí no livro de, na verdade, a carta, né? Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo é o de número 7, como eu já mencionei, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, como o Marcelo já falou, né, pediu para fazer essa reflexão, porque eu creio que em nome de Jesus muitas pessoas que vão ouvir esse podcast se identifiquem com o meu testemunho. Eu preparei esse versículo porque justamente nessa passagem é que a Bíblia vai ensinar que nós que somos cristãos, nós devemos confiar no Senhor e devemos lançar sobre Ele, quem é Ele? Sobre o Senhor Jesus. Lançar sobre Ele todas as suas ansiedades. Esse versículo bíblico do versículo 7 do capítulo 5, né? Ele traz um significado que é bem claro. Porque quando nós lemos essa passagem, obviamente ela fala sobre o cuidado do Senhor para com nós que somos seus filhos. E observe que esse versículo também vai mostrar que não há motivo nenhum para eu, para você, para nós que estamos aqui sincronizados, ouvindo, né, aprendendo, dialogando, não há motivo nenhum para nós nos preocuparmos com as coisas que nos afligem. Mas apesar desse versículo ser simples e objetivo, e também a gente fala, né, a sua mensagem ela é muito reconfortante, muitas das vezes nós temos dificuldade, nós seres humanos, nós temos essa dificuldade em saber exatamente como lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. Nós temos essa dificuldade. Isso acontece principalmente porque nós somos imediatistas. Ou seja, foi um dos meus casos que aconteceu, que eu registrei aqui. Imediatistas por quê, Márcio? Porque muitas das vezes Deus faz uma promessa e a gente quer que Deus realize aquela promessa no nosso tempo. No tempo que eu quero, no momento que eu quero. Outro problema também é que a gente é egoísta. A gente quer que aquilo aconteça logo, sabe? Só para o proveito nosso. A gente quer as coisas aqui, agora, do nosso jeito. Mas com Deus esse tipo de pressão não funciona. Aleluias. Portanto, a gente precisa entender então uma coisa, que lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, isso é um exercício da fé. Amém. Isso é um exercício da fé, da humildade, da paciência e da perseverança. A palavra vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Então eu preciso acreditar, eu preciso crer que aquilo vai acontecer, mesmo que pareça que o cenário provavelmente indica que não vai acontecer, porque eu vi uma frase que diz que mesmo que o agora não esteja coincidindo com o que diz a promessa de Deus, Deus muda todo o cenário para que a promessa dele venha a se cumprir. Então, já concluindo aqui meu raciocínio, como eu falei, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, mas fica uma pergunta: como eu faço isso? A palavra lançando traduz um termo grego, perfeito, que indica um ato único de arremessar algo sobre ou colocar algo em. Esse ato de arremessar ou colocar ocorre sempre visando aí um alvo bem definido. Isso significa que lançar é um ato sempre intencional e que exige algum esforço para que o que estivermos lançando seja de fato arremessado para longe de nós e atinja o alvo pretendido. Tá entendendo? Então, o que o apóstolo Pedro aqui está dizendo é que nós devemos arremessar, isso é, lançar as nossas ansiedades para longe de nós,
porém não sobre qualquer alvo, porque se a gente lança sobre qualquer alvo, pode voltar de novo. Mas aqui Pedro está dizendo para nós lançarmos sobre o alvo principal, que é Cristo, porque aí sim ele vai sumir com essa ansiedade que está nos prejudicando. Então a ansiedade é um mal que atinge a pessoa tanto em seu aspecto físico, porque quem fica ansioso atinge o aspecto físico, tanto quanto também o psicológico, né? O psíquico. Ele pode ser sinônimo de aflição, de agonia, ou simplesmente caracterizar um desejo ou uma apreensão incontrolável por alguma coisa. Então a palavra grega para ansiedade vem de uma raiz que expressa a ideia de distração, e de fato a ansiedade é um grande agente do desequilíbrio e da desordem. Mas a razão pela qual nós estamos lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade é porque Ele cuida de mim e cuida de você. Aqui é importante, tanto eu como você, entender que quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, isso não quer dizer que todos os problemas das nossas vidas cotidianas cessem imediatamente. Nem sempre Deus nos livra dos problemas, mas Ele livra a nós dos problemas. Ou seja, o conforto está em saber que Deus cuida de nós, ainda que os problemas persistam. Deus tem um cuidado pessoal com seus filhos. Na verdade, Ele se importa tanto que pede que os seus filhos levem até Ele todos os seus problemas e aflições. Então entenda uma coisa: Deus ele tem cuidado de mim e de você. Mas o que o Senhor está pedindo justamente é o quê? É que a gente vise nele, que é o alvo, e lance sobre ele todas as dificuldades, ansiedades e tudo mais, que ele vai resolver todos os nossos problemas. Lindo, veja que na parte que o irmão deixou a mensagem pra gente, ele falou sobre fé. E está escrito em Hebreus que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então, para você que está passando alguma dificuldade, algum problema, tenha fé, creia que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Queridos, estamos chegando no final do nosso podcast Testemunhando. E aqui eu já quero fazer meus agradecimentos ao Márcio Ítalo, e que Deus continue abençoando o seu ministério em todas as áreas, e que você continue sendo uma bênção. E o irmão faça também seus agradecimentos finais. Amém, amém. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. A vida de Marcelo, continue abençoando ele. Esse canal amém. Tem sido uma bênção, tá? E você que está ouvindo esse podcast, que não fique só nesse, mas ouça os demais, vai ter aqui muitos testemunhos impactantes, né? Por exemplo, hoje eu falei sobre um tema, semana que vem já vai ter outro irmão que vai contar outra experiência, e assim é muito bom, né? Acrescenta muito a nossa fé. Então, que Deus continue abençoando a você, viu? Que ouviu até o final esse podcast, a vida do Marcelo, a vida de todos, em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém, que Deus o abençoe, irmão. Queridos, assim nós encerramos esse podcast. Deus abençoe sua vida, sua casa. Tchau, tchau, e até o nosso próximo encontro.